Oi, eu sou Maristela Rosa, este é o Comunique-se Bem, o nosso espaço aí para a gente conversar sobre comunicação e construção de narrativas aqui nas redes sociais. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais uma aula. Eu fiquei algumas aulas sem me apresentar direito, né? Então vou me apresentar de novo. Eu sou Maristela Rosa, eu sou comunicóloga, jornalista, produtora de conteúdo para a internet e também mestra em comunicação. Enfim, a área da comunicação é uma área que eu estudo bastante e é uma área que eu trabalho há alguns anos também. Então eu tenho muita alegria e muito prazer em estar aqui dividindo alguns dos meus conhecimentos com vocês, dividindo um pouco aí do que eu aprendi e do que eu tenho aprendido ao longo desses anos, tanto estudando comunicação quanto trabalhando aqui na internet há mais de 7 anos já, produzindo conteúdo, tá? Para me encontrar aí nas redes é @papodepreta, tá? Que vocês me encontram por aí, além, claro, daqui do nosso encontro do Comunique-se Bem. A ideia desse encontro, como vocês já sabem, espero que saibam, é que a gente tenha um ano aí de curso para a gente conversar sobre comunicação, sobre narrativas online. E esse curso só existe porque ele é patrocinado pelo Não Inviabilize, pela Deia Freitas, que acreditou nessa ideia aqui de democratizar mesmo o acesso ao conhecimento em comunicação e também fazer um curso online gratuito, aberto, onde a gente tem um recorte de raça e de classe. Então esse curso é voltado especialmente para produtores de conteúdos pretos e pretas, para quilombolas, para pessoas também que estejam aí trabalhando em ONGs, em organizações aí queiram profissionalizar aí o conteúdo de comunicação dessas ONGs, tá? Então a nossa ideia é essa, o nosso recorte é esse, mas lembrando que todos, todas, todos são muito bem-vindos aqui para a gente conversar, para a gente trocar sobre comunicação. E logo menos a gente vai ter o quê? A nossa segunda live. Gente, estejam na live, tá? A data vai estar aqui, vai estar no vídeo também, data e hora da nossa live para a gente conversar, falar sobre o que a gente falou aí até o momento nas aulas que a gente já teve, também falar sobre outras questões, tirar dúvidas, conversar, enfim, o que vocês quiserem fazer. Todo final de mês a gente tem uma live aqui, tá? No Comunique-se Bem, pra gente conversar, pra gente trocar, tá bom? Então estejam presentes lá, vamos trocar essas figurinhas aí. E aí, nas aulas passadas a gente falou do YouTube, né? O que é o YouTube, como ele funciona. A gente falou do TikTok, como é o TikTok, como ele funciona. E agora a gente vai falar do Instagram, como é o Instagram e como ele funciona. A ideia é que a gente dê uma pincelada aí nessas redes, né? Para que a gente, conhecendo um pouco melhor elas, passe para um outro momento para falar de narrativas, de construção de conteúdo. A gente vai voltar a falar dessas redes, mas aí a gente achou interessante aqui fazer essa introdução mesmo a cada uma das redes, para que vocês entendam como elas funcionam, quais as diferenças entre elas, quais aí podem ser que se adequem melhor ao que vocês pretendem fazer, né? A gente escolheu aqui falar do YouTube, do TikTok e do Instagram, especialmente porque são redes que estão bastante na vida do brasileiro e cada vez mais. Então o YouTube é a segunda rede mais consumida pelos brasileiros, por uma pesquisa publicada em 2023, rede social, né? O TikTok é a quinta e a terceira é o Instagram. Por que eu não falei da primeira? Porque a primeira rede social é o WhatsApp. E o WhatsApp não tem essa cultura de criadores de conteúdo tão forte assim, né, quanto essas outras redes. E a quarta rede social, né, a que vem antes do TikTok, é o Facebook, que também não tem tanto, eles ainda estão construindo essa coisa de criadores dentro da plataforma do Facebook. E o Facebook é do Meta também, que é do Instagram, então tem algumas lógicas parecidas, né? Então resolvi falar do YouTube, do TikTok e do Instagram. São redes diferentes, são redes de empresas diferentes, e é legal a gente entender também a esses conglomerados diferentes um pouco, né? Como cada um trabalha, enfim, o que se cruza entre um e outro também. Então vamos lá para falar sobre o Instagram. Como eu disse lá atrás, em aulas passadas, eu falei sobre o ranking aí, né,
de redes sociais mais usadas pelos brasileiros em 2022, pesquisa publicada em 2023. E aí o Instagram ficou em terceiro lugar, com mais de 100 milhões de usuários aqui no Brasil. Então muita gente está no Instagram. A gente comentou também muito sobre mediatização, que é um conceito muito importante para a gente aqui. Inclusive, se você está vendo essa aula pela primeira vez, eu te convido a ver as outras aulas, porque é muito importante. A gente está seguindo um caminho aqui, então eu muitas vezes vou me referir a conceitos que a gente falou em outras aulas e eu não vou me repetir aqui, né? Eu vou passar para frente, entendendo que você já viu as outras aulas, que você já entende o conceito. Então, se você não viu ainda, se essa é a primeira aula, primeiro seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde e vai lá para as outras aulas até chegar aqui, tá? E aí o conceito de mediatização, que eu tratei bastante nas outras aulas, hoje, atualmente, ele se concentra muito na ideia do Instagram, né? Cada momento aí, a gente tem uma rede principal, falando especialmente de Brasil, né? Falando de Brasil e falando de quem tá conectado, assim. Antes era o Orkut, né? Você tem Orkut e tal, aí depois virou o Facebook. Qual que é o seu Facebook? E agora a gente tá falando de Instagram, né? O Instagram, ele foi para uma outra etapa, que é a etapa profissional. Então, no sentido de que, sabe aquela ideia da mediatização que todas as instituições elas se tornam semi-independentes, porque de alguma forma elas dependem das mídias? Então, o Instagram é um reflexo muito visível disso, né? A gente consegue ver dentistas, advogados, manicures, boleiras, confeiteiros, artesãos, várias profissões diferentes, produzindo conteúdo, aparecendo de alguma forma ali nas redes, publicizando o seu trabalho para que eles sejam vistos, para que eles sejam encontrados, né? Então é muito comum hoje você ir num bar e ter lá o cartãozinho e ter o Instagram do bar e falar: você veio aqui, tira uma foto, marca a gente, em alguma clínica de estética, enfim, vários lugares tem essa lógica de: vocês têm uma página no Instagram? Vocês têm um perfil no Instagram? Qual o perfil de vocês? Deixa eu ir lá ver. Aí você vai lá ver, aí você vê quantas pessoas passaram por lá, você vê quantos seguidores, quantas curtidas tem aquele lugar, enfim. E tudo isso também, de alguma forma, virou sinônimo de popularidade e qualidade daquele espaço. A gente pode até discutir se isso é fato ou não, do quanto isso é perigoso, né? Será mesmo que só ver o quanto de like, quanto de seguidores tem um espaço, quer dizer que ele é bom, que ele é ruim, que ele é mais popular ou não? Enfim. Mas o fato é que hoje a gente está numa sociedade tão mediatizada que sim, isso é levado em conta por muitas pessoas, e aí profissionais se sentem imbuídos a estar no Instagram, imbuídos em estar nas redes sociais. E inclusive esse curso aqui também veio de eu percebendo no Instagram muitas publicidades. Não foi uma, não foi duas, não foram 3 vezes, foram algumas, várias vezes que eu vi publicidades no Instagram falando diretamente sobre essa questão de: você que é um vendedor e você acha que você tem que produzir para o Instagram, eu vou te mostrar um método onde você não precisa produzir, clica aqui, vai pro meu curso, não sei o que, sabe? Tem muita gente ganhando dinheiro com essa ansiedade que gerou em muita gente, né? Essa sensação de: eu não sei produzir conteúdo, mas eu sinto que eu preciso estar lá, que eu tô perdendo tempo, que eu tô perdendo espaço e que eu não vou conseguir crescer de outra forma se eu não estiver no Instagram. E aí muita gente tem explorado esse nicho de mercado, né? Essa ansiedade das pessoas em não saber como produzir conteúdo, não saber por onde começar, mas sentir que precisa, sabe? E aí eu vi uma propaganda em específico que me chamou muito a atenção, que era uma mulher num vídeo falando que ela tinha um método onde as pessoas não precisavam produzir conteúdo para vender no Instagram, e que ela ensinava esse método se a pessoa clicasse lá no link e tal e se inscrevesse para o curso dela. E aí para mim aquilo foi interessante porque ela estava produzindo conteúdo para vender o curso dela, dizendo para as pessoas que elas não precisariam produzir conteúdo para vender as coisas que elas querem vender. Vocês entendem o quanto isso é contraditório? Porque se ela sabe de uma maneira de não produzir conteúdo, ela não teria
produzido aquele conteúdo, porque ela teria vendido sem produzir conteúdo nenhum, sabe? Mas aí isso é outra questão, e tudo isso para dizer o quanto é interessante a gente entender o Instagram, né? O quanto é interessante a gente entender essa rede. E aí é importante também dizer que eu tô falando dessas redes aqui para você olhar e falar: tem a ver comigo, não tem a ver comigo, tem essa possibilidade que eu posso seguir, não, talvez outra possibilidade seja melhor para mim. Então eu já falei isso na outra aula, mas eu vou repetir. A ideia não é fazer você, meu Deus, eu tenho que produzir para todas essas redes, eu tenho que entender elas todas, eu tenho que dominar todas as redes agora. Não, calma. A ideia é entender as nossas possibilidades, porque aí quanto mais conhecimento a gente tem na mão, mais a gente pode dizer sim para uma coisa e não para outra de maneira mais consciente. E a ideia aqui é justamente essa, tá? Então vamos lá para tratar do Instagram. O Instagram é uma rede social online, como a gente já sabe, né? E começou como uma rede de fotos. Quem se lembra aí do Instagram essencialmente como uma rede de fotos, né? Onde a galera colocava aí a paisagem que estava vendo. Teve uma época muito proeminente que a galera tirava foto do prato que estava comendo, né? Um prato bonito, ia num restaurante bonito, tirava foto. Enfim, eram fotos muitas vezes conceituais. Uma galera aí que se entendia como fotógrafo, ainda que fotógrafos amadores, estavam no Instagram, né? Era uma rede essencialmente de fotos para compartilhar suas fotos e ver fotos de outras pessoas também. E também o Instagram tinha uma novidade muito interessante na época, que eram os filtros, né? Que todo mundo ficava apaixonado aí pelos filtros. Então você tirava uma foto aí de uma paisagem, tirava uma foto de uma vista. Eu tô olhando pra cá porque eu tô olhando pra vista do meu escritório aqui. Você tirava uma foto da vista e aí você falava: ai, nossa, mas na câmera não ficou o céu tão azul quanto eu tô vendo aqui. E aí você colocava um filtro mais saturado e aí a foto ficava mais viva, colocava filtro que parecia mais envelhecido, colocava filtro que parecia que era uma foto polaroid. Enfim, a coisa dos filtros também ficou muito viva no Instagram, né? Os filtros para as fotos, assim. E fez a galera se sentir realmente profissional, porque dava um up em várias fotos que pareciam muito sem graças a princípio, né? O Instagram, ele foi criado pelo Kevin Systrom e Mike Krieger. Ai, não sei se fala assim o nome dele. E foi lançado em 2010. Olha a diferença pro TikTok, por exemplo, que tem 5 anos só, gente. Sabe? Essa coisa é muito dinâmica mesmo. Esse ano que vem a gente pode estar lidando com uma rede super nova. Enfim, e é sobre isso. E essa miscelânea aí de coisas antigas e novas que estão na internet o tempo todo, né? E o serviço rapidamente ganhou popularidade, com mais de 100 milhões de usuários ativos em abril de 2012. Hoje em dia tem mais de 100 milhões só no Brasil. E o serviço foi adquirido pelo Facebook em abril de 2012 por cerca de US$ 1 bilhão em dinheiro e ações. E essas informações estão na Wikipédia, tá? Então se você pesquisar Instagram no Google, vão aparecer essas informações e algumas outras na página do Wikipédia mesmo, que descreve aí o Instagram pra gente. Então o Instagram hoje faz parte do grupo Meta, né? Que é o grupo do Mark Zuckerberg, que tem, entre outras coisas, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook. E aí, desde que o Instagram foi lançado, ele mudou bastante, né? Porque como eu disse pra vocês, no início era essa rede de fotos, e aí depois se tornou uma rede de fotos e vídeos, e aí depois veio o acréscimo dos stories, e aí agora também a gente tem o Reels, que são os vídeos curtos na vertical, que também seguem uma lógica aí parecida com o TikTok. E aí a gente vai conversar sobre cada parte dessas dentro do Instagram, porque o Instagram se tornou uma rede muito diferente e muito complexa, justamente porque ela abarca diferentes lógicas dentro de uma rede só. Quando a gente fala do feed do Instagram, por exemplo, né, é aquele feed que aparece assim que você entra no Instagram, que você vai rolando ali, você vai vendo vídeos e fotos, a princípio, de pessoas que você segue, né, de pessoas que você acompanha. Então tem aquela coisa lá de você seguir a pessoa e aí você
vê ali logo no início as pessoas que você segue. Agora o Instagram mudou um pouco também, porque ele também insere ali entre as pessoas que você segue, ele também insere pessoas que você não segue, mas que tenham a ver com as pessoas que você segue, com as coisas que você dá like, com as coisas que você demonstra interesse, ele também tem inserido ali no feed. Mas ainda continua principalmente as pessoas que você segue ali, as pessoas que você acompanha, aparecendo no feed, e principalmente as pessoas com as quais você mais interage. Porque a gente já falou de algoritmo antes, né? E para falar de redes, todas elas, a gente vai ter que falar de algoritmo, porque o algoritmo tem esse objetivo de fazer com que você fique mais tempo naquela rede, né? Porque o objetivo de todas as redes é esse. Lembrem-se sempre disso, tá? O objetivo de todas as redes sociais é fazer com que o usuário fique mais tempo dentro ali do aplicativo. Então a ideia do algoritmo é que ele aprenda a partir dos dados que você mesmo fornece, né? E aí ele te mostre sempre coisas às quais você vai ter mais interesse, tá? E o Instagram não é diferente, ele parte desse mesmo princípio. Então, quanto mais like você der numa pessoa ou em páginas, quando você comenta, quando você interage, aquilo vai sendo entregue cada vez mais para você. Isso funciona em todas as partes do Instagram, tá? Mesmo elas tendo algumas lógicas diferentes, essa lógica continua a mesma. E a ideia aí do algoritmo, né, é fazer com que essa inteligência artificial aprenda aí quais são os seus interesses e aí te dê uma navegação personalizada ali dentro daquele perfil, né? Que apareçam coisas para você que você já demonstrou interesse, mas ao mesmo tempo coisas novas. Um perfil que você não conheça, mas tenha relação com aqueles outros que você já acompanha. Como você pode usar isso na sua criação de conteúdo quando a gente está falando de feed, né? Quando a gente está falando ali da rolagem do Instagram. Com o que as pessoas mais interagiram nos seus conteúdos ultimamente. E por que elas mais interagiram ali, né? O que tinha naquele conteúdo? Era um conteúdo mais divertido? Era um conteúdo mais informativo? Era um conteúdo mais combativo, talvez? Enfim, você pode olhar aquilo e falar como eu posso replicar isso para os meus outros conteúdos. Porque o Instagram, ele tem uma coisa assim que eu percebi ao longo do tempo fazendo mesmo, produzindo conteúdo pro Instagram, que é a maneira como o algoritmo do Instagram funciona. Quando você consegue construir um formato e entregar coisas diferentes, mas dentro daquele formato, mais você tem chance de ser pulverizado para as pessoas que já te acompanham e para quem não te acompanha também. Então, em que sentido? Se o meu conteúdo, por exemplo, o meu conteúdo no Papo de Preta é um conteúdo onde eu estou falando com as pessoas, onde estou eu ali sentada falando de alguma ideia que eu tive ou de alguma coisa que eu aprendi, enfim. Quando eu consigo replicar isso e aí as pessoas curtem, comentam, falam sobre, o Instagram, quando eu faço isso de novo, o Instagram entrega de novo e as pessoas reconhecem aquele conteúdo de novo, dão like, comentam, interagem de novo e aquilo vai para mais pessoas e mais pessoas conhecem, mais pessoas interagem e aquele ciclo cresce. Então, se eu tava falando no TikTok, por exemplo, da ideia de usar diferentes formas de fazer conteúdo, né? Diferentes formatos, o formato de fundo verde, o formato de dueto, outros formatos que eu falei lá na aula sobre TikTok. Aqui, ainda que o Instagram queira fomentar essa coisa, né, de dueto também lá e tal, a ideia é que o Instagram ainda privilegia quando você constrói um formato próprio e você consegue replicar aquele formato mais e mais vezes. Ainda não é uma rede para você fazer coisas diferentes, inventar dentro do seu perfil. Quando você encontra um formato e consegue replicar ele, é aí que você consegue crescer mais e mais no Instagram. É claro que o meu formato é esse de sentar e falar com as pessoas, mas o seu formato pode ser de edições rápidas e divertidas, o seu formato pode ser de informação, pode ser vários formatos, mas a ideia é: qual é o meu formato?
Qual é a minha forma de linguagem? Qual é a forma que as pessoas vêm aqui, reconhecem esse conteúdo, dão like, comentam, interagem mais e assim eu consigo chegar em mais e mais pessoas. Essa é a lógica do Instagram. E aí tem uma questão também de uso da legenda, uso das tags, das hashtags. Hoje, no Instagram, as pessoas conseguem seguir as hashtags, né? Então, eu tenho interesse pela hashtag resenha literária. Aí eu sigo essa hashtag e aí vai aparecer no meu feed quando alguém usar essa hashtag resenha literária. Eu tenho a hashtag lá, cabelo crespo, sabe? Usar as tags é muito importante no Instagram, realmente te faz chegar para outras pessoas, porque aí essas pessoas tiveram interesse outras vezes por vídeos dentro dessa tag. Pode ser que seu vídeo apareça ou no feed delas, ou no Explorar também. O Explorar ganhou uma importância grande no Instagram, né? Eu vou falar dele mais pra frente. Então, usar bem a legenda, falando o que você quer, o que tem a ver ali no seu vídeo, e usar as tags faz muita diferença também para que o seu vídeo alcance mais pessoas, para que a sua postagem alcance mais pessoas. Para usar imagens no Instagram, hoje o carrossel é o mais interessante, ou seja, uma sequência de imagens, porque o que o Instagram tem feito é entregar primeiro aquela sua primeira imagem e aí depois ele entrega de novo a sua segunda imagem dentro da mesma postagem, né? Então a ideia de usar o carrossel, ou seja, mais de uma imagem dentro da mesma postagem é muito interessante. Fazer uso disso é muito legal, já que caíram mesmo um pouco as entregas. Todo mundo tem sentido isso, eu senti isso também, a entrega de imagens mesmo, sabe? E aí também fazer o uso da legenda, fazer o uso das hashtags também é muito importante nessa postagem de fotos, né, para mostrar o que você quer dizer ali. No Instagram é muito importante você parar para pensar assim: por que as pessoas iriam interagir com essa imagem, com essa foto? Que tipo de emoção isso aqui causa nelas? É uma coisa que eu vou falar mais pra frente quando a gente conversar de narrativas, mas a questão é que comunicação é emoção, e no Instagram isso fica ainda mais exacerbado, porque o que acontece? Como eu falei lá atrás, muita gente que tá na internet profissionalmente, no sentido de eu fiz um perfil pro meu escritório, eu fiz um perfil pra minha gráfica, eu fiz um perfil pro meu restaurante, enfim, as pessoas só acham que precisam postar lá. Precisa postar. Mas o que você está postando? Eu me lembro que eu estava conversando uma vez com colegas, assim, que eles têm uma gráfica. Era um casal. E aí eles estavam falando da dificuldade que eles têm com o Instagram e tudo mais. Eu fui dar uma olhada no Instagram deles. E aí eles postavam imagens assim: não funcionaremos dia tal. Ou funcionaremos do horário tal ao horário tal. Ou uma foto de um carimbo que eles fizeram, mas sem nada. Sabe? Coisas assim muito frias. E aí por que as pessoas parariam para comentar, para curtir, para interagir com aquele conteúdo? Não tem porquê, sabe? Usar o Instagram como um mero mural ali de informação não é uma boa ideia. E aí eu tava até falando com eles, por exemplo, eles como gráfica, eles imprimem muitos diplomas, eles fazem carimbos também. Então, muitas vezes, médicos recém-formados fazem o primeiro carimbo da vida deles lá na gráfica, sabe? E aí eu falei, cara, vocês deviam usar isso, vocês deviam usar essa emoção de entregar o primeiro carimbo, ou falar sobre isso, falar, olha, a gente está fazendo aqui o primeiro carimbo de vários médicos aqui, o quanto que isso é especial, o quanto isso é emocionante, sabe? Usar mesmo dessa emoção que tem dentro de trabalhar numa gráfica, de trabalhar com esse tipo de coisa, porque às vezes as pessoas não param para pensar, nossa, que chato que é, né, trabalhar numa gráfica, que emoção que tem. Mas tem porque você tá entregando para as pessoas aquilo que para elas é um sonho. E a gente nunca parou para pensar nisso, né? A gente nunca parou para pensar que muitas gráficas estão imprimindo nossos sonhos. Tá imprimindo convite de casamento, tá imprimindo diplomas. No caso dele, tá fazendo carimbo. O primeiro carimbo de um médico, sabe? Enfim. Então, parar para pensar nesse lugar, assim. O que tem de especial no que eu tô falando?
tem de especial porque é informação relevante, é informação curiosa, é emocionante, sabe? Às vezes é emocionante e curioso, tá olhando por um outro ponto de vista que as pessoas nunca pararam para olhar, sabe? Então é parar para pensar, por que que as pessoas parariam nessa imagem aqui? Essa imagem é uma imagem bonita, é uma imagem instigante, junto com a legenda, o que que ela quer dizer? Trabalhar a legenda no Instagram é algo muito importante, é algo sim muito relevante, assim como trabalhar as tags também. Então, por que que eu estou postando isso no sentido? As pessoas vão interagir com isso aqui, porque se as pessoas não interagirem, o Instagram vai entender ninguém quer consumir esse conteúdo, então eu não vou mostrar para mais ninguém. E sim, esconde mesmo, gente. Então nem quem te segue vai ver e quem não te segue muito menos. Então postar só por postar não vale a pena. Postar só porque, eu tenho que postar uma coisa no Instagram. Não, não tem. Pare e pense, por que que eu tô postando isso aqui? Como isso aqui é relevante? Como que isso aqui é interessante? Como que isso aqui é divertido? Que emoção me causaria? Né? Se olhar aí como espectador também do seu conteúdo. Se eu tivesse rolando o meu Instagram, eu ia parar para ver essa foto? Eu ia comentar nessa foto? Eu ia interagir de alguma maneira com isso aqui? Eu ia dar like? Para além de, é meu amigo, é minha amiga, é a gráfica do meu primo, sabe? Para além disso. Então é muito importante olhar para isso no Instagram. É uma rede que privilegia muito a interação, né? Todas privilegiam, mas Instagram especialmente, porque o Instagram tem o feed, tem o Reels, que aí é um caso à parte, né? Vamos falar do Reels aí, que é essa parte de vídeos que se transformou no Instagram, né? Antes tinha o IGTV, que agora caiu por terra e agora é só o Reels, né? O Reels aí, ele nasce como esse lugar de vídeos curtos dentro do Instagram, né? De vídeos verticais, bem ao estilo ali do TikTok mesmo. E aí esses vídeos têm duas formas de eles serem distribuídos aí para a audiência. O primeiro ponto é para quem já te segue, e aí ele vai ser colocado lá e as pessoas vão ver. Se as pessoas interagem, se as pessoas curtem, se as pessoas comentam, se as pessoas assistem até o final, esse vídeo vai ser mais distribuído para mais pessoas que te seguem, e também ele é distribuído em paralelo para pessoas que não te seguem, mas que por algum motivo o algoritmo entende que as pessoas podem estar interessadas no seu vídeo. Como que ele entende isso? Através da legenda, através das hashtags que você coloca. Então, se outras pessoas curtiram coisas relacionadas ao seu vídeo, ele vai ser colocado lá para que aquelas pessoas vejam também. E se essas pessoas também curtirem, comentarem, interagirem, ele vai ser ainda mais compartilhado para pessoas que também não seguem a sua página. Então, há a possibilidade sim de páginas pequenas crescerem nessa ideia aí desse algoritmo do Instagram, usando bem legenda, usando bem tags, usando um formato que possa atrair as pessoas para que elas comentem, para que elas interajam no vídeo. Então, por isso que páginas de fofoca crescem muito, por exemplo, no Instagram, porque a fofoca gera as pessoas comentando, as pessoas compartilhando. Ai, fulano, você viu isso? Você viu aquilo? Sabe? Por isso que Choquei ficou tão grande, por isso que Rainha Matos ficou tão grande, por essa lógica aí do Instagram. Mas aí outras coisas podem crescer também, como eu disse, coisas que tenham curiosidade, informações relevantes, ou informações interessantes, curiosas, bem-humoradas, divertidas, que usem coisas do cotidiano, coisas do dia a dia, para que as pessoas se identifiquem. Enfim, tem muitas maneiras de fazer isso dependendo de como você quer comunicar aí o seu conteúdo, de como você quer se comunicar nas redes, né? Mas é interessante pensar nisso. Por que as pessoas parariam aqui? Por que elas comentariam? Por identificação? Por se divertir? Por gerar algum tipo de emoção nelas? Por ser uma coisa curiosa? Por ser uma coisa que elas provavelmente não saberiam? Enfim. Essa é uma coisa muito importante de se pensar, porque aí a gente tem a página Explorar também, né, que vem sendo desenvolvida cada vez mais pelo Instagram, no sentido de ser um lugar também de uma experiência personalizada, né, onde tem ali as coisas que você tem mais interesse e também onde tem ali coisas que você não segue, que você não acompanha. Então, ao mesmo tempo, tem coisas que você acha interessante ali, de acordo com as suas interações, mas também pessoas que você não segue. Então,
quem vai para a página explorar, né, tem muito mais possibilidade também de alcançar outras pessoas. E aí a gente tem os stories, que são aqueles vídeos que ficam ali 24 horas e depois expiram. Os stories foram inspirados aí no Snapchat, né? O Zuckerberg queria comprar o Snapchat, acho que todo mundo conhece essa história, né? O Zuckerberg aí, que é o dono do Meta, que é o dono do Instagram e tal, queria comprar o Snapchat, mas aí os donos do Snapchat não quiseram vender e aí ele colocou os stories em todo lugar. Ele colocou no WhatsApp, ele colocou no Instagram e ele colocou no Facebook. E aí o primeiro lugar que ele colocou foi mesmo no Instagram e acabou dando certo ali. E os stories no Instagram são aquele lugar onde você tem para conversar mesmo com as pessoas que te acompanham, que te seguem e que mais interagem com você. Assim, eu tenho uma dificuldade com stories, tá? Porque a ideia do stories é que você esteja lá diariamente com as pessoas, conversando com elas, trocando, então deixando caixinha de perguntas, conversando com elas, mostrando mais o seu dia a dia, que é uma coisa que eu não consigo fazer tanto, assim, pelo meu estilo mesmo de comunicação, assim. Mas é um lugar também que pode ser explorado para que você esteja mais próximo da sua audiência, que você construa mais essa ideia de comunidade, né? Eu falei da dificuldade que a gente tem no TikTok de construir comunidade e no Instagram os stories são um lugar muito interessante para se construir comunidade, para que você consiga conversar com as pessoas de forma mais próxima e mais constante, porque os stories ali, né, aquelas bolinhas ali, aparecem realmente mais para as pessoas que mais interagem com você. E quanto mais você posta, né, as pessoas vão interagindo mais com você e você vai aparecendo para mais pessoas. A ideia também é essa. Então, quando a gente está falando de Instagram, a gente está falando de uma rede realmente muito complexa, assim, sabe? Mas com possibilidades interessantes de crescimento. Mas o Instagram ele é desafiador nesse sentido de qual formato que eu encontro aqui. E aí, gente, é realmente tentativa e erro, é realmente consumindo também a plataforma. Eu vou falar isso para vocês em todas as plataformas que a gente conversar aqui, não tem outro jeito. Tem que consumir a plataforma para entender a linguagem, qual linguagem você quer, como você quer empregar isso aqui, em que nicho você quer se inserir aqui. A ideia de nichos no Instagram é uma ideia que tem crescido muito justamente por conta das tags que eu falei para vocês. O uso de tags é realmente muito importante, muito interessante dentro do Instagram. E para você crescer no Instagram, para que seu perfil seja interessante, você não precisa ter 1 milhão de seguidores no Instagram, tá? Tem essa ideia também, né? Então tem gente que vai ter 1 milhão de seguidores e tudo mais, mas você pode construir a sua comunidade, a sua maneira de falar, o seu conteúdo, enfim, e crescer o seu Instagram e estar bem localizado no seu nicho de atuação, sabe? E estar bem localizado. E o Instagram é uma das redes que mais tem chamado a atenção de marcas ultimamente, né? Aí falando de monetização, que é uma parte que a gente vai conversar também, mas o Instagram hoje tem sido uma das principais redes onde as marcas têm ido atrás de criadores de conteúdo. E sim, tem esses criadores de conteúdo de 1 milhão e tudo mais, mas tem também esses criadores de nicho que também são muito interessantes para determinadas ações de publicidade, enfim. Então, para olhar para o Instagram, é muito interessante olhar para essa questão de interação. Por que as pessoas interagiriam com esse meu post? Nicho, qual é o meu nicho? Quais as tags que eu vou usar, qual a legenda que eu vou usar e qual é o meu formato, especialmente quando a gente está falando aí de Reels, né? Que é o principal aí hoje no Instagram. E também nas fotos, nas imagens também que você vai usar. E aí eu separei alguns criadores de conteúdo pretos dentro do Instagram para que vocês vão lá, vejam o perfil deles, acompanhem do mesmo jeito que eu fiz no TikTok, para que vocês entendam também. Separei produtores de conteúdo diferentes, com propostas diferentes, para que vocês conheçam, talvez se inspirem também e entendam aí essa pluralidade que possa ser produzida no Instagram, mas ao mesmo tempo essa ideia de um formato específico que as pessoas reconheçam e voltem e comentem e que aí pulverize para mais pessoas. Primeiro, PH Cortes. O PH eu conheço ele há muito tempo. Começamos bem pertinho um do outro, bem pertinho no sentido de data, né, de começo de canal, aqui no YouTube, né? E aí o PH, ele se reinventou no Instagram, assim. Ele conseguiu construir uma
narrativa e um formato muito próprio dele no Instagram. É muito legal acompanhar o que o PH faz e fala. Ele fala muito sobre questões raciais, ele fala muito sobre a vivência dele, o dia a dia dele também, sobre autoestima, sobre cinema, que é uma coisa que ele gosta muito. Então vale a pena olhar para o que o PH tá fazendo, porque é muito, muito, muito legal. E ele fala das coisas de uma maneira muito própria, né? Essa coisa que eu tô falando de formato é isso, de as pessoas olharem, reconhecerem, quererem ver mais e quererem interagir com aquele conteúdo. Então é muito legal. Vou falar de outra pessoa que eu sou muito fã, além de ser amiga. Eu sou realmente muito, muito, muito fã do trabalho do Gabriel Braga, um bipolar. Vão lá seguir também, vão lá acompanhar. O Gabriel também nasceu aqui no YouTube e foi pro Instagram, e o trabalho dele no Instagram gente, é maravilhoso, assim. Ele começou com uma série sensacional das princesas, então ele se veste de princesa e aí ele reconta a história das princesas, ou ele fala de coisas atuais, falando através da história das princesas. Então ele já fez a mais icônica de todas, que é a Branca de Neve, mas ele fez também a Ariel, ele fez a Cinderela, enfim, várias. Ele tem uma pegada de humor muito própria do Gabriel, essa maneira rápida que ele tem de pensar, mas também ele traz coisas muito sobre discussões atuais, sabe? Então ele tem uma maneira muito própria de fazer, um formato muito próprio também, e que é muito, muito, muito legal de assistir. E aí tem a Família Quilombo também, que é totalmente uma outra pegada, né? A Família Quilombo, que é pai, mãe e 2 filhos, né? Uma menina e um menino. É um trabalho maravilhoso de uma família preta, falando sobre isso, falando sobre afetividade familiar, falando sobre os desafios de ser mãe e pai de crianças pretas, falando, enfim, sobre relacionamento. É um trabalho muito bonito. E sabe a coisa de trabalhar a legenda? A Adriana, principalmente, que é a mãe, ela tem legendas maravilhosas, maravilhosas, assim, sabe? Que ela trabalha muito bem isso, assim, de trazer a gente para perto, através não só da publicação, dos vídeos e das fotos, mas também das legendas. E eles trabalham muito bem essa coisa de stories também. Então, acompanhem a Família Quilombo. Eles são muito bons mesmo. O PH também trabalha muito bem essa coisa dos stories, sabe? Eu vejo os stories do PH e falo, nossa, ele realmente trabalha muito bem de trazer as pessoas para perto, de fazer caixinha de pergunta, enfim, é muito legal o trabalho dele nesse sentido também. E aí eu vou fazer um jabá para mim mesma, eu vou falar do Papo de Preta, que é o trabalho que eu tenho desenvolvido. Começamos eu e a Natália, com muita batalha, assim, né? Eu acho que vocês conhecem um pouco da minha história aí na internet. Eu comecei a produzir conteúdo aqui no YouTube, junto com a Natália Romualdo, uma mulher preta, jornalista, assim como eu, uma mulher maravilhosa. Estivemos 7 anos juntas, até que por uma fatalidade a Natália faleceu com 29 anos, muito jovem, no final do ano passado. E aí desde então eu tenho tocado sozinha o Papo de Preta, assim. E aí tá lá o nosso legado e continuo fazendo conteúdo, assim. Mas aí vocês vão conseguir ver no Papo de Preta a nossa evolução, né? Como a gente foi construindo a página até que ela tivesse o formato que ela tem hoje, até que eu conseguisse entender que formato é esse, que formato que tem a ver comigo, com a minha produção de conteúdo e que também faz as pessoas interagirem e voltarem e compartilharem o vídeo. Pensar também nessa coisa de compartilhamento, o quão compartilhável é esse vídeo, quão compartilhável é essa ideia. Eu compartilharia esse vídeo, por quê? Sabe? Porque quanto mais pessoas compartilham também, mais o algoritmo entende que esse vídeo interessa a mais pessoas, né? Então a gente foi galgando aí esse espaço e esse formato também que a gente tem hoje. Enfim, e pode ser que depois mude, tá? Porque é isso. Cheguei no formato aqui, ele tá fazendo sentido agora, é isso. Então vamos replicando, vamos entendendo, mas aí daqui pra frente pode ter uma mudança de algoritmo, uma mudança na plataforma que pode mudar. E é isso. Pode mudar mesmo, tá? E aí a gente vai trabalhar tudo de novo, vai entender tudo de novo. E é essa nossa vida trabalhando com comunicação nas redes sociais.
Bom, espero ter conseguido iluminar vocês aí de alguma forma sobre como o Instagram funciona. A gente vai conversar muito mais sobre isso, tá? Essa é uma primeira pincelada porque é uma rede bem complexa e a gente vai ter muito tempo para conversar sobre ela por aqui. Não esquece, lembre-se que a gente tem a nossa live. Vai ser um lugar também pra gente conversar mais sobre essas redes, conversar mais sobre YouTube, conversar mais sobre Instagram, sobre TikTok e tudo mais que vocês quiserem conversar. Tá bom? Obrigada pelo carinho, pelo apoio, por estarem aqui. Compartilhem para geral o Comunique-se Bem, que mais gente encontre esse curso aqui, né, para que a gente popularize mesmo a conversa sobre comunicação nas redes sociais. Tá bom? Um beijo enorme para vocês, até a próxima. Tchau!